Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos hoje nossos estudos bíblicos refletindo sobre 2 Crônicas, capítulo 15. E eu quero te desafiar a pensar sobre o tema: qual deve ser seu desejo ardente? 2 Crônicas 15, versículo 2 diz assim: Ouçam-me, Asa e todo Judá e Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Essa exortação inicial ela é muito importante porque ela vai estabelecer o princípio da reciprocidade dessa relação entre Deus e o homem. Então Deus é aquele que está pronto para estar ao seu lado, ao lado do seu povo, mas ele requer que eles o busquem ativamente. Então ele não força a sua presença para ninguém, sobre ninguém, mas está sempre disponível para aqueles que o buscam de coração sincero. Então a mensagem de Azarias nos lembra que, na nossa jornada espiritual, a busca por Deus é o nosso primeiro passo. Precisamos ter esse desejo ardente de conhecê-lo e não podemos experimentar a plenitude da sua presença e bênçãos se não tivermos esse desejo. Então fica a dica. Mas antes da gente prosseguir aqui com os nossos estudos, eu quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, você vai ser abençoado, vai receber as notificações e aí você vai poder expandir a palavra de Deus. Como? Deixando seu like, comentando e compartilhando. Então faça isso de forma bem rapidinho e vem cá para você ler 2 Crônicas 15 todinho, porque agora nós vamos continuar aí expondo alguns pontos importantes. Então a gente viu aí que Azarias continua relembrando a Asa e o povo de Judá sobre os tempos difíceis que enfrentaram quando abandonaram a Deus. Então, logo no versículo 3, fala assim: durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem a lei. Então, essa lembrança das consequências da apostasia serve aí como um alerta e uma advertência. Mostra como que a ausência de Deus na vida de um povo pode levar aí a essa decadência espiritual e moral. Então, Azarias, ele prossegue com a mensagem de esperança, a promessa. Mas quando, na sua aflição, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, o Senhor deixou que o encontrasse. Então essa é uma afirmação poderosa da misericórdia de Deus e a sua disposição em perdoar e restaurar aqueles que o buscam com sinceridade. Então, independente do quão distante alguém tenha se afastado de Deus, a mensagem é clara. Se você o buscar, você vai encontrar. Então isso é um convite à reconciliação e ao retorno do caminho da retidão. Asa, como líder de Judá, demonstra ser um homem de ação diante dessa mensagem profética. Então, a reação de Asa ao ouvir as palavras de Azarias, ela é imediata. Então, ele remove os ídolos detestáveis da terra e restaura o altar do Senhor. Então, Asa toma medidas práticas para eliminar a idolatria, que havia se infiltrado ali em Judá e restaurar a adoração a Deus. Então, sua ação é um exemplo, notável de uma liderança baseada na obediência a Deus. Além disso, Asa reúne o povo ali de Judá e Benjamim, juntamente com os estrangeiros que se uniram a eles, e eles fazem um pacto solene de buscar o Senhor de todo o coração e de toda a alma. Então, essa renovação da aliança ela é marcada por uma disposição coletiva de servir a Deus de todo o coração. Então, Asa entende a importância de unir o povo em torno de um compromisso comum de buscar a Deus, e isso fortalece a nação espiritualmente. Então, nós temos ali, a partir do versículo 8, vai começar o início dessas reformas religiosas sobre o reinado de Asa. Então, Asa levou a Jerusalém prata, o ouro, que sobraram na casa do Senhor e na casa real. E ordenou que se fizessem prata e ouro objetos para o serviço na casa de Deus. Então, aqui vemos que Asa direciona recursos para o restabelecimento do culto a Deus. Ele não apenas desejou renovar a espiritualidade do povo, mas também agiu de forma decisiva para isso. Então, uma das ações mais significativas de Asa foi a remoção de ídolos e altares pagãos. Então, o versículo 8 afirma que Asa fez isso em todo o território de Judá e Benjamim, nas cidades que haviam tomado nas montanhas de Efraim. Então, Asa não estava disposto a tolerar a idolatria e a apostasia no seu reino. Fez questão de erradicar todas as formas de adoração falsa, garantindo ali que o povo se voltasse exclusivamente para o Deus de Israel.
Então, essa atitude reflete a importância de uma liderança determinada na promoção da verdadeira fé. Uma das características marcantes do reinado de Asa foi a renovação da aliança com Deus. Então, o versículo 12 vai relatar que Asa então buscou a Deus, o Senhor, de todo o coração. Então, sua busca por Deus não foi superficial, mas foi profunda e sincera. Ele não apenas removeu a idolatria, mas também se comprometeu a seguir o Senhor com todo o seu ser. Então, em um ato solene, Asa convocou o povo, incluindo ali estrangeiros que haviam se unido a eles, para fazer um pacto de buscar o Senhor de todo o coração, de toda a alma. Então, esse pacto envolveu ali um compromisso coletivo de servir a Deus de maneira integral, sem reservas. Né? É um exemplo notável de como uma liderança, né, a liderança de Asa, influenciou todo o reino a se voltar para Deus. Então, além de remover a idolatria e renovar a aliança, Asa também demonstrou seu compromisso através de grandes sacrifícios ao Senhor. Logo ali no versículo 13, ele relata que ofereceram ao Senhor, naquela ocasião, 700 bois e 7.000 ovelhas dentre o despojo que trouxeram. Então, a gente vê que esse ato de adoração e devoção reflete a generosidade e a gratidão do rei Asa e do povo de Judá pela restauração espiritual que estavam experimentando. Então, o resultado das reformas religiosas de Asa foi uma época de paz na terra. Então, o versículo 15 declara que o Senhor deu-lhes paz por todos os lados. Então, a remoção da idolatria e o retorno à adoração a Deus trouxeram a bênção da paz sobre o reino de Judá. Isso ilustra o princípio de que a obediência a Deus resulta em sua proteção e favor. Bom, quando nós chegamos ali no versículo 16, nós temos o início dessa celebração, dessa aliança renovada. Então, o rei Asa retirou de sua mãe Maaca o título de rainha-mãe por causa da sua idolatria. Então, Asa cortou o ídolo que ela havia feito, fez em pedaços, queimou no ribeiro de Cedron. Né? Então, esse ato de Asa é notável, porque ele demonstra assim, a sua determinação em erradicar qualquer forma de idolatria, mesmo que se envolva membros da sua própria família. Então, ele não fez concessões quando se tratava de adorar a Deus. Além disso, Asa tomou medidas adicionais para purificar ali o reino de qualquer influência idólatra. Então, ele destituiu sua mãe do título de rainha-mãe, né, enviando uma mensagem clara de que a idolatria não seria tolerada. Então, essa ação enfatiza a importância da liderança em moldar a espiritualidade e os valores da nação. Né? Prosseguindo, a gente vê que o versículo 17, ele vai nos mostrar a ação de Asa de trazer ofertas consagradas para a casa de Deus. Então, juntamente, né, com tesouros, né, de ouro e prata, então simboliza aí a dedicação do rei e do povo em reafirmar sua aliança com o Senhor. Então, eles não apenas removeram a idolatria, mas também demonstraram um profundo compromisso em seguir o Deus de Israel. E esse entusiasmo gerado por essa renovação da aliança, ele é palpável. No versículo 18 mesmo, a gente percebe que ele diz assim, e houve naquela terra paz por todos os lados. Então, a remoção da idolatria e o retorno à adoração a Deus resultaram em bênçãos e paz que se espalharam por todo o reino. Então, isso ressalta o princípio de que a obediência a Deus traz harmonia e prosperidade. O versículo 18 vai continuar afirmando que Asa até removeu Maaca, sua avó, de seu posto de rainha-mãe, porque ela fizera uma imagem repugnante para adorar. Então, a perseverança de Asa em remover todas as influências idólatras, mesmo em sua família, destaca sua determinação em seguir a Deus de forma inabalável. O versículo 19 conclui ali o capítulo com uma descrição da unidade do povo em seu compromisso renovado. E Asa foi tão devotado a Deus durante toda a sua vida que trouxe os objetos sagrados de seu pai para a casa de Deus, juntamente com a prata, o ouro, os utensílios. Então, essa passagem, ela sublinha que Asa permaneceu fiel ao Senhor durante toda a sua vida e continuou a trazer ofertas para a casa de Deus, demonstrando aí seu amor e sua devoção, que eram sempre contínuas. A gente para pensar, o que eu vou buscar de 2 Crônicas 15 para os nossos dias? Primeiro, nós notamos que Asa, diante dessa mensagem aí do profeta Azarias, compreendeu a importância de buscar Deus. Então, Azarias proclamou que o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Essa é uma verdade que transcende o tempo e continua a ressoar em nossos corações. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, prometeu: eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos, como está escrito em Mateus 28:20. Então, assim como Asa entendeu que buscar a presença de Deus era essencial, devemos lembrar que em nossa jornada diária podemos encontrar a presença de Cristo. Não importa quão difíceis sejam nossos desafios, Ele está conosco e podemos buscar sua orientação e consolo. Em segundo lugar, Asa tomou medidas decisivas para remover a idolatria de sua terra. Então, ele não permitiu que a presença de ídolos e de altares pagãos permanecesse em seu reino. Então, isso nos lembra da necessidade de purificar nossas próprias vidas e corações. Então, Paulo nos exorta em 2 Coríntios 6:17 a sair do meio deles e ser separados. Em nossos dias, isso significa afastar-nos das tentações do mundo e das práticas que desagradam a Deus. Devemos remover os ídolos modernos que ocupam os nossos corações, sejam eles materiais, vaidade, ego, e dedicar nossas vidas exclusivamente em Deus. A renovação da aliança com Deus é uma parte crucial dessa passagem de 2 Crônicas. Asa e o povo de Judá fizeram um pacto solene de buscar o Senhor de todo o coração e de toda a alma. Então, isso é um chamado para um compromisso incondicional com Cristo, nosso Salvador. Jesus nos ensina em Mateus 22:37 que devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, alma e mente. Devemos lembrar que a aliança que temos com Deus por meio de Jesus Cristo é eterna e devemos nutri-la constantemente através da oração, da leitura da palavra e da obediência. Por último, a celebração da aliança renovada nos lembra da alegria que advém a devoção a Cristo. Então, Asa e seu povo trouxeram ofertas e demonstraram sua gratidão a Deus. Nosso Senhor Jesus nos ensina em Mateus 5:12 que devemos nos alegrar e regozijar quando enfrentamos tribulações por sua causa. Então, a alegria que vem de servi-lo transcende as circunstâncias terrenas e enche nossos corações com uma paz que excede todo entendimento. Então, queridos, enquanto contemplamos essa história de Asa, recordemos que Jesus Cristo é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a nossa busca por Deus, encontramos nele a plenitude da presença. À medida que removemos as idolatrias de nossas vidas e renovamos nossa aliança com Ele, somos preenchidos com uma alegria que transcende este mundo. Possamos seguir o exemplo de Asa em nossa jornada de fé, buscando a Cristo com todo o nosso coração, alma e mente, para que possamos desfrutar da presença e bênçãos do nosso Senhor, agora e para toda a eternidade. Amém? Quero te desafiar a orar em 3 pontos. Ore para buscar a presença de Deus. Que Ele venha te capacitar, que Ele venha colocar no seu coração esse querer, esse desejo ardente de conhecê-lo melhor, né? E venha te capacitar a dedicar esse tempo de oração, de meditação na palavra, né? Que você possa crescer na sua caminhada espiritual. Ore por arrependimento e remoção de ídolos, que o Senhor possa mostrar, jogar luz na sua vida, naquilo que você precisa se arrepender e quais os ídolos você precisa remover. Ore por renovação da sua aliança e compromisso com Deus. Então, podemos orar sim, para que Deus nos ajude a renovar nosso compromisso com Ele. Então, isso inclui um compromisso de amá-lo, segui-lo e obedecê-lo em todos os aspectos das nossas vidas. Então, podemos pedir que Ele fortaleça a nossa fé e nos capacite a viver de acordo com os princípios da sua palavra. Amém? Que o Senhor te abençoe.